Viver a igreja implica em viver relacionamentos. Viver relacionamentos implica que você vai testemunhar comportamentos que você não vai aprovar. Por uma questão de consciência, por uma questão particular sua, pela cultura que você nasceu, pela criação que você teve. Nada conectado com a Escritura, nada que emerja do próprio texto bíblico, que seja fruto de uma conexão com o princípio bíblico, ou com a narrativa bíblica, um paradigma de comportamento. Nada. Você vai testemunhar comportamentos que vão te desagradar, e esse seu mal-estar não vai necessariamente ter algum tipo de base bíblica. É um mal-estar que encontra explicação mais na sua criação, no seu temperamento, em outras áreas. Você vai, então, diante desse comportamento, ter a tendência, pensando aqui em Romanos capítulo 14, de desprezar ou uma tendência de julgar aquelas pessoas. O problema é que muitos têm parado, não têm parado somente no desprezar ou no julgar. Muitas pessoas, devido a um mal-estar moral, ou porque não querem testemunhar certos comportamentos, se separam mesmo. Usando aqui todo o peso do espírito do Sermão do Monte, essas pessoas matam outras, rompem com outras, se separam de comunidades inteiras, matam comunidades inteiras em seu coração, porque não querem viver naquela comunidade por causa daquele comportamento X ou daquele comportamento Y, sendo que esses comportamentos estão na área que nós chamamos de área cinza da moral cristã. Posso fazer, posso não fazer, isso vai depender de uma série de elementos situacionais. Enfim, o que está por trás disso? O que leva alguém não somente a desprezar, a julgar, mas a romper relacionamento por questões morais cinzas. Eu trouxe aqui algumas possibilidades. Evidentemente que essas possibilidades não é uma lista completa, né? Quem tem noção da realidade entende que nós não podemos abarcar a realidade. Aqui são possibilidades. É preciso, para um julgamento mais preciso de por que determinada pessoa X ou Y deixou determinada comunidade, uma aproximação para entender o que está acontecendo. Mas aqui, então, eu estou trabalhando no campo das possibilidades. O que leva alguém, então, a romper? Matar outras pessoas por questões morais cinzas. Primeiro, ela tem um modelo de espiritualidade mais individualizada. Essa pessoa geralmente tem as suas orações, lê a palavra de Deus, essa pessoa até pratica jejum, ela procura momentos de isolamento para poder ter seu tempo com Deus, ela faz a leitura bíblica anual. Essa pessoa, ela ora, ela lê a palavra, ela tem uma espiritualidade, só que nesse modelo de espiritualidade não cabe outras pessoas. As pessoas são meio que descartáveis. Ela não entendeu a faceta horizontal da salvação, a faceta social da salvação, que é muito forte no material bíblico, tanto no Novo como no Antigo Testamento. A expectativa que os profetas criaram para um Israel fragmentado no exílio foi de ajuntamento. E nesse ajuntamento não teriam somente judeus, mas judeus e gentios juntos. Essa é a expectativa de eunucos e estrangeiros fazerem parte do templo de Deus, Isaías capítulo 56. Então, nesse modelo de espiritualidade, as pessoas descartam outras porque elas entendem que a espiritualidade é basicamente algo transcendental, é mais vertical do que horizontal. Por trás dessa decisão pode ter um modelo de espiritualidade mais verticalizado, onde as relações são colocadas como algo descartável. Okay? Segunda possibilidade, a pessoa pode ter absorvido, devido ao nosso ambiente, à nossa cultura, um espírito de cliente. Então ela não consegue fazer distinção entre sair de um supermercado, sair de um restaurante e ir para uma igreja, né? Falta só a pessoa observar o menu da igreja. O que a igreja tem a oferecer? Nesse espírito, as pessoas querem coisas prontas, querem coisas já. Elas não querem se desgastar com a igreja, elas querem um bom estacionamento, elas querem salas com ar-condicionado. E essas pessoas, elas, com esse espírito de cliente, elas, obviamente, como todo cliente, ele preza pelo conforto e faz o cálculo básico do custo-benefício, onde o custo não pode ser muito alto. Tá? Então, esse desgaste de relacionamento, testemunhar comportamentos que eu não gosto, porque minha mãe sempre me ensinou assim, ou meu pai dizia assim, ou porque eu tive determinada experiência, eu não quero vivenciar isso. Eu quero escolher uma comunidade onde eu possa viver, fazer uma escolha onde os comportamentos são agradáveis para mim. Okay? Terceira razão,
questões de coração não resolvidas. Às vezes, são pessoas que viveram a igreja, estavam lá na igreja, vivenciaram, e obviamente viver relacionamento envolve ficar irado em algum momento. E nós sabemos pelo Sermão do Monte que a ira, ela não é estagnada, ela não para, ela não fica em um determinado momento, ela tem várias facetas, ela não para no momento específico e mantém-se daquela forma, não. A ira, ela tem várias facetas, ela pode se manifestar em indiferença, ela pode se manifestar em amargura, e existem várias facetas da ira, né? Inclusive eu creio, pelo Sermão do Monte, que até o desejo lascivo por trás tem ira também. O fato é que a ira tem várias facetas e ela não fica estagnada. Então, alguém pode romper com outras pessoas porque ela já não tratou a sua ira, então ela foi desenvolvendo, alimentando aquilo até não aguentar mais, e aí ela rompe, ela mata a outra pessoa. Linguagem de Jesus Cristo no Sermão do Monte, tá? A quarta explicação: as pessoas saem da igreja por questões morais não resolvidas também, aliás, não claras ou cinzas, porque essas pessoas elas têm uma visão elevada de si mesmas. Elas se consideram melhores do que outras pessoas. Elas olham para determinados comportamentos morais com desprezo, mesmo que aquele comportamento para ela sendo imoral, não seja biblicamente imoral. Essas pessoas olham para outras com desprezo, então elas não querem ficar perto daquelas pessoas, elas querem pessoas melhores, elas querem estar perto de pessoas mais elevadas em termos espirituais, elas querem pessoas mais consagradas. Então viver com aquela pessoa que tem aquele comportamento moral que eu reprovo, que eu me sinto mal, que eu não gosto, eu não quero ver isso para mim, eu quero optar por um relacionamento mais saudável, onde as pessoas são melhores e me elevam em termos espirituais. Essa pessoa parece humilde em um determinado momento, seu discurso pode ser humilde, mas na verdade ela é extremamente soberba e considera-se superior a outras pessoas. Existem outras explicações que para mim estão muito próximas. Eu acho que a preguiça, o medo, a busca por conforto e o controle estão muito próximos. Então muita gente, pelo desconforto do comportamento que, na sua perspectiva, é imoral, ela não quer vivenciar aquilo. A sua preguiça de viver relacionamentos ah, tensos ou viver tensões no relacionamento leva ela então a escolher pelo conforto. E pessoas que prezam pelo conforto geralmente querem controlar todas as coisas, elas não querem viver tensões relacionais, elas querem viver num ambiente onde ela possa chegar, né, e ali não ter nada de diferente, nada que venha a gerar algum tipo de mal-estar para ela. E é interessante quando você observa que por trás disso também tem esse medo, um medo de perder o controle. A gente sabe que o medo está por trás de muitas decisões morais e muitas, inclusive, propostas teológicas, né? Você vê Pedro tendo um comportamento hipócrita, reprovado por Paulo por medo. Aqueles que estavam sendo reprovados por Paulo na carta aos Gálatas tinham medo da perseguição. Por medo da perseguição, eles tinham uma estratégia política, e dentro dessa estratégia política você tem toda uma busca por conforto, no final das contas, né? Então, eu creio que esses elementos estão muito próximos dos outros. Pessoas que têm medo são pessoas que querem controlar, pessoas que querem conforto e são preguiçosas porque não querem lutar pelos relacionamentos. E aí elas optam por romper. Sexta explicação, talvez, nessa perspectiva de ruptura, as pessoas não têm valor, né? Ou nessa perspectiva onde eu tenho, digamos assim, a chancela cultural de romper relacionamentos, as pessoas perdem o valor. Então, programações são mais importantes, coisas são mais importantes, estruturas de igreja são mais importantes do que as pessoas. E por último, talvez uma visão errada da relação entre ética e palavra de Deus. Muitas pessoas acham que podem, como é que eu poderia dizer? Elas acham que vão encontrar na Escritura um texto para cada comportamento moral, aprovado ou reprovado.
E é nessa gana de querer encontrar um comportamento X ou Y, um versículo X ou Y, essas pessoas geralmente são muito preguiçosas. Elas só querem um texto. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Eu só quero o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero uma explicação sobre isso. Eu quero um texto, eu quero uma lei, eu quero um preceito. Eu quero uma exortação, eu quero Deus dizendo é isso ou não é aquilo. E o fato é que isso não vai acontecer, sabe? O fato é que isso não vai acontecer. E isso gera uma preguiça mental que, por sua vez, leva a pessoa a não querer vivenciar uma realidade onde, dentro dessa realidade, ela vai ter que viver com comportamentos morais que ela não tem base bíblica nenhuma, mas ela se sente mal. Então, ela prefere ir para uma igreja, para uma comunidade, onde aquele comportamento que ela reprova, sem base bíblica, é também reprovado. Então, isso também pode ser uma explicação para essas rupturas. Que Deus nos guarde, mantendo a santidade e a unidade, que era a luta do apóstolo Paulo. E que as pessoas não se tornem coisas, e que nossos relacionamentos sejam sadios, e que a ruptura seja um ato visto como violento e não como uma opção que a cultura diz pra gente que a gente pode ter, quando a palavra do Senhor diz que não. Que o Senhor nos guarde.